último mês do ano acontece a campanha Dezembro Vermelho. É um mês de conscientização e combate à AIDS. E ainda é um grande desafio e um tabu falar sobre essa doença. Por isso, a campanha busca esclarecer sobre a importância dos exames de rotina, contribuindo para o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos hoje o médico Maurício Mendes, que é infectologista cooperado Unimed Teresina. Doutor Maurício, bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos. É um prazer para a gente poder esclarecer alguns tópicos sobre a questão da prevenção nesse Dezembro Vermelho. É isso mesmo, gente. Olha, queria que o doutor Maurício começasse explicando para a gente, doutor, o que caracteriza exatamente a AIDS. Bem, a AIDS é uma sigla inglesa, né? Em português seria SIDA, é Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Então é um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam geralmente infecções oportunistas e algumas situações relacionadas com a redução da imunidade, que é o principal mecanismo de manifestação do vírus, né? E o sistema imunológico destrói, para destruir o vírus tem que destruir o linfócito CD4. Então vai destruindo o linfócito CD4, vai diminuindo a imunidade e a pessoa fica mais suscetível a infecções, e esse conjunto de infecções é que vai dar as manifestações clínicas que caracterizam essa síndrome de imunodeficiência adquirida. Então a gente tem aí uma diferença entre o paciente que tem o vírus HIV e o paciente que tem a AIDS, né? Isso, porque o paciente ele pode ter o vírus HIV e pode ser assintomático. Aí a questão da prevenção é fomentar o diagnóstico precoce e o tratamento é imediato para que se minimize a possibilidade de transmissão do vírus. E quais são as formas de transmissão do vírus HIV, doutor Maurício? As principais formas são a questão sanguínea, a transfusão de sangue, uso de objetos contaminados, agulha, seringa, né? A própria transfusão de sangue, quando não existiam os testes laboratoriais, a triagem em banco de sangue para doenças infecto-contagiosas. Hoje é mais seguro, né? Hoje bem mais seguro, né? Com certeza. Hoje os testes, inclusive, evoluíram bastante. Hoje em dia já se consegue detectar o vírus por um teste de anticorpos com 3 semanas. O senhor falou sobre a transfusão, que hoje já é controlada e tem segurança, sobre o uso de objetos cortantes, contaminados, e tem a transmissão sexual, né? Transmissão sexual e a transmissão vertical, da mãe para o filho. Da mãe para o filho. Doutor, quais são os sintomas? Quais são os principais sintomas de manifestação da doença? Quando o paciente evolui para a síndrome, ele vai começar a apresentar essas infecções oportunistas, né? Geralmente são infecções que não são habituais no paciente com a imunidade preservada. Então ele pode apresentar um quadro febril prolongado, aumento dos gânglios linfáticos, ele pode ter candidíase oral, monilise oral, uma característica muito frequente, o emagrecimento persistente, os quadros mais manifestações digestivas crônicas. Então, Maurício, quais são os exames que são realizados para detectar a presença do vírus? O principal exame é o exame de anticorpo, né? São os testes sorológicos, né? Que detectam o anticorpo contra o HIV na circulação sanguínea. Na realidade, é um diagnóstico indireto, né? Os outros diagnósticos diretos são através do isolamento do próprio vírus, né? Mais comum é o famoso PCR, que por HIV é conhecido como carga viral. E tem um intermediário entre os dois que detecta os antígenos do vírus, né? Detecta o anticorpo e também o antígeno. Doutor, ainda existe muito preconceito, né, em relação à doença e a procura por exames preventivos. Então, como é que a gente pode falar sobre isso, combater esse preconceito que ainda existe em torno da AIDS? Esse preconceito vem do início da doença, do descobrimento da síndrome de imunodeficiência adquirida, que depois se correlacionou com a presença do vírus HIV. Então, os pacientes, nesse princípio de diagnóstico e descobrimento da doença, a grande maioria eram os pacientes homossexuais, né, masculinos. Né? Então, ajudou a aumentar o preconceito contra essa categoria. Embora ainda seja a categoria preponderante, o homossexual masculino jovem, de baixa escolaridade, ainda o público-alvo mais atingido, mas não existe mais distinção de, por exemplo, grupo de risco. Quem é o grupo de risco? Quem faz relação sexual desprotegida, quem toma transfusão de sangue que não foi testado, e a mãe para o filho que não faz o pré-natal. Doutor Maurício, mesmo após o diagnóstico positivo, é possível viver com o vírus sem a manifestação da doença? Hoje, quais são os tratamentos que estão disponíveis para a população
para que a AIDS não se manifeste? O tratamento é com droga antirretroviral, né? Que é a categoria do vírus, né? Então, essas drogas são altamente efetivas no sentido de controlar a infecção pelo vírus. Se você controlar a infecção, o sistema imunológico ele não vai destruir o CD4. Então, vai preservar a imunidade e o paciente não vai manifestar a infecção oportunista. Então, é possível que com essas medicações, que é o que deve acontecer hoje na maioria dos casos, o vírus fica indetectável nos exames? Fica indetectável nos exames que a gente dispõe hoje, né? Sim. Por que é que não existe cura? Uma das grandes dificuldades de dizer existe cura, não existe ainda. Qual é uma das grandes dificuldades? É em dizer, em afirmar que não tem vírus. O vírus você não detecta na célula periférica, você não detecta no sangue periférico. Então, chama carga viral indetectável. Não detecta, por exemplo, na célula germinativa sexual. Mas não dá para dizer que ele não esteja incubado numa célula chamada santuário, por exemplo, célula cerebral. Mas hoje os medicamentos são muito eficientes, altamente no controle da doença. Muito eficiente, muito eficaz, o que é um problema, assim, quando se fala em prevenção. Por quê? Porque deixa rapidamente a carga viral indetectável. Carga viral indetectável é sinal que a pessoa poderia ter relação sexual sem preservativo, porque não transmite. Porém, o que está acontecendo? Os pacientes estão relaxando no controle. Fica mais liberal, digamos assim, e esquece a prevenção, esquece de usar, ou não quer usar a medida de barreira, até porque existe hoje também a profilaxia antes e depois, só não existe a profilaxia por vacina. Bom, gente, time verde em campo e a meta é dar uma goleada de cuidado e proteção. Afinal, cuidar da saúde está com a bola toda, pois quem é bom de jogo tem sempre um bom plano. Então venha ser Unimed Teresina e tem à sua disposição mais de 1.000 médicos especialistas, um centro de diagnóstico exclusivo, além de um hospital próprio de alta complexidade. Aqui tem cuidado, aqui tem torcida, aqui tem Unimed. Ligue 2107-8000 e faça o seu plano de saúde Unimed Teresina. Time verde em campo e a meta é dar uma goleada de cuidado e proteção. Afinal, cuidar da saúde está com a bola toda. Pois quem é bom de jogo tem sempre um bom plano. Venha ser Unimed Teresina e tenha à sua disposição mais de 1.000 médicos especialistas, um centro de diagnóstico exclusivo, além de um hospital próprio de alta complexidade. Aqui tem cuidado, aqui tem torcida, aqui tem Unimed. Doutor Maurício, temos algumas perguntas que chegam da nossa audiência. Nós recebemos aqui algumas perguntas dos nossos telespectadores. Veja só, a Ilane Alves, que é beneficiária Unimed Teresina, pergunta se o teste de HIV pode ser feito imediatamente após a relação sexual. Poder até pode, mas não vai detectar o vírus, porque existe um período que esse vírus vai ter que infectar o sistema imunológico, né? E o sistema imunológico agredir e destruir a célula para que ele passe a ser detectado na corrente sanguínea. Os testes hoje, em média, conseguem detectar a presença do vírus entre 3 a 4 semanas. Podemos colocar aqui a nossa próxima pergunta, que é a do Josemar Souza, que é beneficiário Unimed Teresina. A partir de que idade pode ser feito o teste de HIV? Essa é uma pergunta boa, porque assim, a transmissão vertical da mãe para o feto, né? O bebê, além de nascer com o vírus, também nasce com o anticorpo da mãe. Então, quando faz o teste na criança muito jovem, o anticorpo ainda da mãe pode estar lá presente e dar um resultado falso positivo. Então, tem que esperar em torno de 1 ano, geralmente, 1 a 2 anos, para se fazer os testes, para que se realmente possa afirmar que aquele anticorpo lá do teste de triagem é realmente da criança e que a criança realmente é portadora. Mais uma pergunta aqui, doutor Maurício. A pergunta do Sebastião Filho. Como é que funciona a PrEP, que o senhor estava falando agora há pouco, né? Que é essa profilaxia pré-exposição ao HIV? Se já sabe que vai ter uma relação sexual de risco ou que é parceiro soro discordante, um tem e o outro não tem, então começa a tomar a medicação 2 a 3 semanas antes, né? Para que atinja já um nível na corrente sanguínea viricida, digamos assim, que possa proporcionar a profilaxia adequada, evitar que a transmissão ocorra nessas relações sexuais de risco. Tá bom, eu queria agradecer ao Dr. Maurício Mendes, médico infectologista, cooperado Unimed Teresina. Muito obrigada, doutor, pela presença e pelas explicações. Gente, vamos ficando com o nosso Minha Saúde por aqui. Na próxima terça-feira, às 11h50, a gente se encontra aqui na Band com mais um programa. Até lá, se cuidem. Tchau.